dois, três, quatro. Oi, mundo! Cafezinho aí? Muito bom. Se liga, hoje é um dia muito importante, porque a gente vai falar de manipulação de strings. A gente já usou strings aqui em alguns momentos em vídeos anteriores, falamos delas em tipos de dados, e todas as vezes que a gente faz o comando print, a gente está passando para o Python, para essa função do Python, uma solicitação para imprimir na tela uma string, um texto. Acontece que strings são coisas tão importantes e é um tipo de dado com o qual você vai lidar tanto ao decorrer da sua carreira, que vale a pena a gente dedicar uma lição exclusivamente para tratar dessas particularidades, de algumas manipulações específicas que nós podemos fazer com ela. E digo mais, essa não vai ser a última lição que nós vamos dar um foco especial à manipulação de strings. Provavelmente vai ter mais uma por aí pela frente. Mas aqui a gente vai ver aquelas que eu considero talvez as principais, as essenciais que você tem que ter aí no seu cinto de utilidades na manipulação de strings com o Python. Valeu? Então, pega teu cafezão e vem comigo pro vídeo de hoje. Roda a vinheta. Ok, então eu já estou aqui no arquivo manipulando strings que eu criei e dentro dele eu já tenho aqui algum código que eu quero passar com vocês. E a gente vai começar falando de algo muito básico, chamado concatenação de strings. Como o nome sugere, nada mais é do que adicionar uma string com outra, ou várias strings umas com as outras, certo? E basicamente é como se fosse uma operação de adição entre strings. É estranho falar isso, mas é isso. Na prática, né, dentro do código que está por trás dos panos, o que os programadores do Python, os desenvolvedores da linguagem fizeram foi disponibilizar, através do operador adição, né, do mais, a possibilidade de você juntar strings e formar uma stringona, né, uma string maior. Como que isso acontece? Bom, muito simples. Vamos ver aqui um exemplo. A gente tem uma variável chamada nome, onde a gente armazena o valor Charles, ou Charles, e o sobrenome, onde a gente armazena o valor Xavier. E a gente quer, então, formar o nome completo, que seria a junção do nome com o sobrenome. Então, o que nós fazemos? Somamos nome mais sobrenome. E a gente espera que isso dê, então, como retorno, um texto maior, uma string maior, com o valor Charles Xavier. Então, eu vou mandar o Python imprimir na tela para mim o que está armazenado na variável nome completo. Mas para pensar bem o que está acontecendo aqui. Eu estou somando a string Charles com a string Xavier. Será que isso vai me dar exatamente o que eu quero? Vamos ver, deixa eu dar um play aqui. E tá lá, a gente tem o resultado Charles Xavier, porém tudo junto. Por quê? Ora, porque é só isso que o Python está fazendo. Perceba que a primeira variável ela tem o valor Charles, a segunda tem o Xavier, mas não tem nenhum espaço entre uma coisa e outra. Então, se eu quero, dentro da variável nome completo, armazenar o que seria o nome primeiro Charles, espaço e segundo Xavier, eu preciso de incluir aqui nessa concatenação de strings também um espaço em branco. Meu Deus, cadê o botão? Isso. Um espaço em branco, certo? Se eu fizer isso e mandar novamente printar o que está armazenado na variável nome completo, o que a gente vê? Aí sim a gente vê Charles espaço Xavier, certo? Muito simples. É só isso que é concatenação de strings. É algo, sim, simples, porém muito útil e com certeza você vai usar isso bastante. Então, esteja ciente que através da operação de adição, você consegue fazer uma concatenação de strings em Python, beleza? Tá ao vivo? Oi, mundo! Eu sou o Caverna Dev do futuro. Eu estou entrando ao vivo aqui diretamente com você porque o Caverna Dev do passado está prestes a cometer uma gafe. Em alguns momentos, o Caverna Dev do passado vai te dar uma longa e tediosa explicação sobre iterables. E ele vai começar dizendo que strings são iterables. O que está certo, strings são realmente iterables. Contudo, logo após isso, a explicação toda que vai acontecer não se aplica a todos os iterables, apenas a um conjunto reduzido deles, também chamados de sequences ou sequências. Eu vou explicar. Iterables engloba vários tipos de estruturas de dados dentro de Python. E nós vamos ver o que são estruturas de dados mais para frente. Entre elas, por exemplo, existem coisas conhecidas como dicionários, conjuntos, entre outros, onde a ordem não importa. Na verdade, o conceito de ordem sequer existe, porque não é relevante. Existe um outro conjunto de iterables, conhecidos como sequences, onde neles, sim, a ordem é tudo. Strings, por exemplo, que é o assunto desse vídeo,
faz parte desse conjunto de iterables chamados de sequences. Ok? Além disso, nós também temos tuples, temos listas, que também são coisas que ainda nós não vamos ver em profundidade nesse vídeo, apenas em um vídeo futuro, onde a ordem também importa. Sempre que a gente está falando de uma sequence, de uma sequência, existe então o conceito de elementos ordenados, cada um em sua posição determinada. E, portanto, você consegue acessar esses elementos através do seu endereço, do seu número, da sua posição naquela sequence. Então, toda a explicação que você vai ver daqui para frente aplica-se apenas aos iterables conhecidos como sequences. Para resumir, toda sequence é um iterable, mas nem todo iterable é uma sequence. E strings, que é o assunto desse vídeo, são sequences e, portanto, também são iterables. Ok? Era isso. Caverna do passado é com você. O próximo tópico que eu gostaria de abordar aqui com relação a strings é que strings são iterables. Isso é um conceito novo e é algo que é um pouquinho distante, a gente não vai mergulhar muito no que é um iterable, mas eu vou apresentar aqui o que é a definição. Iterables, dentro do Python, é um tipo de dado, você pode pensar que é uma estrutura, um construto que o Python usa para representar coisas que são sequenciais. Nós vamos ver muito mais isso, ou nós vamos ver isso com um pouco mais de profundidade quando a gente falar de listas, que é uma estrutura de dados. Nós vamos examinar isso, está em uma lição dentro dessa playlist do Python Iniciante, está um pouquinho mais para frente, mas aqui dentro de strings, o mesmo conceito de iterable se aplica. Iterable é uma representação dentro do Python de tudo aquilo que tem uma ordem definida, uma sequência que tem sentido. Tudo aquilo do mundo real que é representado através de uma sequência que tem que ser obedecido, a gente pode representar dentro do Python através de um objeto. Esse conceito de objeto é algo muito avançado, está um pouco distante, mas a gente pode usá-lo aqui através de um objeto chamado iterable. Por exemplo, uma fila de banco, uma fila de carros, uma fila em um pedágio, uma fila para entrar no show, seriam iterables. Né? A pessoa que está na ponta da fila é atendida primeiro, depois o próximo, depois o próximo, depois o próximo, até chegar na fila e a fila acabar e não tem mais o que fazer, certo? A mesma coisa com texto. Um texto é composto de caracteres. E não faz sentido você alterar a ordem dos caracteres. Você tem que processar, né, para um texto fazer sentido para você, ser humano, você tem que processar, né, com seus olhos, com seu cérebro, aquele texto, na sequência em que os caracteres aparecem. Por exemplo, o seu nome não faria nenhum sentido se você pegasse a quinta letra, colocasse na primeira posição, a primeira letra colocasse na segunda, a segunda colocasse na terceira, a terceira colocasse na quinta. Não faria o menor sentido isso, certo? O seu nome é uma sequência de letras que tem que ser lidas, que tem que ser processada por alguém naquela ordem. Isso é um iterable do ponto de vista do Python, certo? Então, um texto é um iterable. E uma característica dos iterables é justamente essa sequência. Então, cada elemento da sequência tem um index, ou um índice. E os índices para os iterables em Python começam a contar a partir do zero. Então, o primeiro elemento de um objeto iterável, né, de um iterable, é o elemento na posição zero. Ok? Então, a gente vai dar uma olhada como que isso funciona aqui com as strings. A gente tem um texto aqui, está armazenado na variável texto, chamado um texto longo que não diz nada. É isso. Só isso, certo? E aqui eu vou printar esse texto para ele ficar acessível para a gente aqui na tela, para nós usarmos ele como referência. E aqui a gente vai fazer os acessos a alguns elementos desse texto. Por exemplo, o primeiro caractere, que aqui eu estou chamando de char, porque a palavra em inglês seria character, com CH, né? A gente costumeiramente resume isso para char, C-H-A-R. Né? Então, o primeiro char seria o que está na posição 0. O segundo é o que está na posição 1. O terceiro é o que está na posição 2, e assim sucessivamente, certo? Além disso, no Python, os objetos iteráveis, os iterables, eles também te permitem fazer o acesso de trás para frente. Quando você quer fazer o acesso na ordem normal, ou seja, de frente para trás, o primeiro é o 0, como eu disse. Mas quando você quer fazer de trás para frente, você quer pegar o último elemento, o índice dele é -1. E aí o penúltimo é -2 e o antepenúltimo é -3, certo? Então você pode fazer a leitura tanto de frente para trás quanto de trás para frente. A única diferença é que de frente para trás você começa do 0 e de trás para frente você começa do -1. É uma representação um pouco não óbvia, mas é a representação que o Python usa e você precisa saber disso, ok?
Então, para pegar aqui o primeiro, a gente está pegando o 0, para pegar o segundo, a gente está pegando o 1, para pegar o último, nós estamos pegando o menos 1, e para pegar o penúltimo, nós estamos pegando o índice menos 2. Repara que a sintaxe é com esse colchetes. É assim que você acessa os elementos de um iterable, usando o colchete e passando o índice dentro do colchete, ok? O índice é sempre um número inteiro. Positivo, se você estiver indo na ordem de frente para trás, a ordem normal, ou negativo, de trás para frente. Mas nunca um ponto flutuante, nada disso. É sempre um número inteiro, ok? Então eu vou rodar o código aqui. Eu acho que eu já comentei o que está aqui em cima, já comentei que a gente quer ver só essa parte aqui, e vamos ver o que dá. Beleza, então o nosso texto é um texto longo que não diz nada. Essa é a nossa string. E o primeiro caractere desse texto é o U maiúsculo, né? Faz sentido, está aqui. Então o caractere na posição 0, ou seja, o primeiro é o U maiúsculo. O caractere na posição 1, ou seja, o segundo, é o M minúsculo. O último caractere desse texto é esse Azinho aqui, o A minúsculo. E o penúltimo é esse D aqui, né, que está aqui, o D minúsculo, certo? Então, é só isso. Você pode estar se perguntando, tá, qual a utilidade disso? Ó, na prática, não tem tanta utilidade assim quando nós estamos falando de strings, ok? Tem a sua utilidade, eu já precisei de usar isso em alguns códigos que eu tive que fazer, mas confesso que não tanto, não é tão corriqueiro você fazer esse tipo de processamento direto com strings. Isso é muito mais normal em listas, como eu disse, outro assunto, está num vídeo futuro, mas em string nem tanto. Contudo, eu tive que fazer essa observação aqui de iterables e de como acessar objetos específicos ou elementos específicos dentro de um objeto iterable por causa do próximo assunto, e esse sim é muito relevante quando a gente está falando de strings, que é o tal do fatiamento ou o slicing de strings. Deixa eu descomentar aqui que a gente vai dar uma olhada. Beleza, então novamente aqui a gente tem o nosso texto, eu mudei ele um pouquinho, aqui ele diz um texto inútil, que não diz nada, certo? Nós vamos printar esse texto novamente, e aqui o que a gente quer fazer é o slicing, o fatiamento da string. O que é isso? Isso é solicitar ao Python que retorne de uma string maior um subconjunto dela, apenas uma fatia dela, certo? Então aqui, por exemplo, eu quero só os primeiros 8 caracteres. Como que eu posso pedir ao Python que faça isso? Usando aquela mesma sintaxe dos iterables e passando um índice dentro, eu adiciono um elemento a mais aqui. Primeiro, o primeiro elemento é aonde eu quero que o fatiamento comece, incluindo aquele índice. Após isso, eu tenho que dar 2 pontos e passar para o Python aonde eu quero que ele termine. Porém, esse segundo índice, ele é exclusivo, ou seja, ele não está incluso. Então, quando eu digo que eu quero da posição 0 até a posição 8, na verdade, o que o Python vai retornar dessa string é até a posição 7. Mas espera aí, eu disse que eu queria os 8 primeiros caracteres, certo? Como que isso é possível? Bom, lembra que começa no 0. Então, do 0 ao 7 são 8 elementos. É muito importante lembrar disso. Por isso que eu fiz aquela consideração anterior com relação aos iterables. Exatamente por causa disso. Você tem que se lembrar que o primeiro elemento sempre está na posição 0. Então, se você quer os x primeiros elementos, você sempre tem que fazer o fatiamento até o índice x mais 1. Porque esse segundo elemento aqui, ele é fora parte. Ele não vai ser incluído no que o Python vai retornar, certo? Então vamos ver isso na prática. Deixa eu comentar essas outras linhas aqui, só para a gente focar só nessa primeira mesmo e ver o que vai acontecer. Então o nosso texto é um texto inútil, que não diz nada, e os primeiros 8 caracteres são um espaço texto. Vamos contar para ver se é isso mesmo? Então aqui a gente tem 1, 2, o espaço conta como caractere, obviamente, então 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então deu certo, beleza? Funcionou. Repare que ele não retornou, tudo bem que aqui não fica tão claro, mas se eu tentar fazer um highlight, você vê que não tem nenhum espaço aqui depois do O, depois do texto. Ele não incluiu esse aqui, certo? Apesar dessa aqui ser a 8ª posição, ele não é incluído porque, né, a sintaxe do Python é assim que ele funciona quando a gente faz o slicing. O segundo elemento do slicing, ele não vai ser incluído. É sempre um a menos do que ele, ok? Além disso, eu consigo obter a mesma coisa com uma sintaxe um pouquinho diferente. Por exemplo, aqui eu disse que eu queria os 8 primeiros elementos, ou seja, o que está do índice 0 até o índice 7, certo? Mas, na prática, eu não precisava de falar para o Python esse 0 aqui. Se eu não incluir nada, se eu colocar apenas um 2.8, ele entende que o que está antes desses 2 pontos é 0, que é para ele começar do menor possível. E o menor possível, obviamente, é 0. Certo? A ausência de quando você está fazendo slicing, a ausência de um índice significa vai até onde dá.
E, né, claro, como o primeiro comece de até onde der, né, ou seja, o mínimo possível é 0, ele vai começar, então, dali, ok? Então, só para ficar muito claro, eu vou comentar esse aqui, certo? E vou rodar o programa de novo para você ver que também são os 8 primeiros caracteres se eu fizer usando essa sintaxe, né? Omitir o 0, 2 pontos, 8. Beleza? Ele me retorna a mesma string que havia sido retornada anteriormente, que é um texto com nada depois desse ó. Eu vou até, na verdade, para ficar ainda mais claro, descomentar e rodar de novo, para ficar bem claro aqui, ó. Os primeiros 8 caracteres são um texto, também são os primeiros 8 caracteres um texto, certo? O mesmo resultado, fica da sua escolha ser um pouco mais explícito, incluindo o 0, ou um pouco mais prático, sem incluir o 0. O Python deixa você optar pelas duas coisas. E como eu disse quando eu estava falando dos iterables, o Python te permite acessar o último elemento de um iterable usando o número negativo, né? Os índices negativos. Então, o -1 seria a última posição, correto? Então, se eu quiser que o Python me retorne todos os valores depois do oitavo índice, né? Incluindo o oitavo índice até o final, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer isso. Poderia dizer ao Python, pega do 8 e vai até o final. Mas será que isso aqui vai dar certo mesmo? Deixa eu comentar esses caras aqui de cima novamente e vamos rodar o programa e ver o que vai acontecer. Então, o nosso texto é um texto inútil que não diz nada e todos os caracteres depois do oitavo é inútil, ou melhor, espaço, veja que aqui tem um espaço, tá? Inútil que não diz nada. Cadê o A? Ora, novamente, quando você está fazendo o slicing, o segundo elemento do fatiamento, ele não vai ser incluído. Portanto, se você coloca o -1, você está dizendo, Python, começa do 8, incluindo ele, e vá até o -1, sem incluir o -1. Ok? Então, se você realmente quer que o Python vá até o final, inclua até o último caractere dessa string que você está tentando manipular, na verdade, você tem que excluir esse -1 daqui. Vamos rodar de novo e ver o que acontece? Agora sim, agora você tem aquele azinho que ficou faltando, ok? Lembra disso. O primeiro é sempre incluído, o segundo nunca é incluído. Essa é a lógica do slicing. E uma última coisa que vale a pena falar sobre slicing é que também é possível realizar o fatiamento fazendo saltos. Em vez de pegar sequencialmente um por um dentro da fatia que você tirou, você pode pular alguns de acordo com um terceiro índice. Okay? Ou melhor, não um terceiro índice, mas seria como se fosse um terceiro parâmetro, um parâmetro de salto. Vamos ver o que vai acontecer aqui, porque eu acho que isso é mais fácil mostrar do que explicar. Então, aqui eu tenho uma string um pouquinho diferente. Eu criei uma variável chamada strNúmeros, e essa strNúmeros contém, de fato, só numerais. É claro que, lembra, está entre os parênteses, e, portanto, isso é uma string, isso não é um integer, isso não é um tipo numérico, é um tipo texto, ok? É por isso que vai funcionar aqui, senão isso não funcionaria. E aí eu criei uma outra variável aqui chamada fatiando e saltando. Ok? E o que ela está fazendo é strNúmeros, começando da 0, lembre, esse 0 poderia ser omitido caso eu quisesse, indo até a posição, até o índice 6, porém excluindo 6, então na verdade ele está indo até o 5, só vai me retornar até o quinto índice dessa string, e eu quero que você faça saltos de 2 em 2, ou seja, eu não quero um por um cada um dos elementos que vai ser retornado dentro dessa fatia aqui, ok? Então essa é a minha fatia. E se eu não passar um terceiro parâmetro aqui, como eu não havia feito nos exemplos anteriores, ele vai me retornar 1 a 1, ok? E se eu colocar 1, também ele vai retornar 1 a 1, então não muda nada. Mas, se eu passar algum número diferente de 1, o que ele faz é saltar aquela quantidade. Vamos rodar o código e ver o que vai acontecer? Então, a gente... Opa, tem um leve bugzinho aqui, que é que eu printei o texto. Deixa eu só refazer isso aqui. Vamos só printar o strNúmeros. strNúmeros. Isso, agora sim, vamos rodar de novo. Então, a nossa string maior, a que nós estamos processando é essa, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o resultado desse strNúmeros aqui foi 0, 2 e 4. Vamos tentar entender isso aqui. Primeiro, vamos olhar para o fatiamento. O fatiamento é de 0 a 6, certo? Isso significa que ele vai pegar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 não. Então, ele volta para o 5. Beleza? Essa é a lógica do fatiamento. Mas eu disse que eu quero que ele pegue de 2 em 2.
o que vai fazer o Python quando eu digo isso? Bom, ele começa do zero, então o zero ele pega, certo? Como ele pegou o zero, ele vai contar 2 a partir do zero. 1, 2. Então ele vai pegar o 2 também. Como ele pegou o 2, ele vai contar 2 de novo a partir do 2. 1, 2. Então ele pegou o 4 também. Beleza? Como ele pegou o 4, ele vai contar 2 a partir do 4. Então 1, 2. Opa, mas aqui ele já está no 6 e o fatiamento tinha acabado no 5. Então o último número para ele é o 5. Depois do 4, ele não consegue pegar um segundo porque só tem mais um dentro do fatiamento, ok? É por isso que ele retorna 0, 2 e 4. Se eu fizesse de 1 em 1, como eu disse aqui, o resultado seria 0, 1, 2, 3, 4 e 5, porque não muda nada. Eu posso omitir esse 1, que era exatamente o que estava sendo feito ali em cima, em todos os outros exemplos. Se eu fizesse, por exemplo, de 3 em 3, ele vai retornar apenas o 0 e o 3, porque ele pega o 0, vai contar 3. 1, 2, 3. Pegou o 3. E aí ele vai contar 3 de novo. 1, 2, 3. Opa, já acabou. Meu último era o 5. Então eu só tenho a retornar o 0 e o 3. Beleza? Esse lance do fatiamento com saltos, novamente, não é algo assim tão utilizado. Para falar a verdade, eu nem lembro qual foi a última vez que eu de fato precisei utilizar algo assim. Porém, é uma possibilidade, é uma forma de processamento que o Python oferece para você manipular iterables de forma geral. Mas como a gente está falando de strings aqui, string também, é claro. Pera. Pessoal, seguinte, eu tinha um plano de gravar em um vídeo só tudo que eu já coloquei nesse vídeo e mais uma outra parte que é muito importante falando sobre interpolação de strings. No entanto, a coisa toda acabou ficando um pouco grande demais e esse vídeo ia acabar ficando desagradável. Não ia ser tão bom de assistir por tantos minutos. Então eu resolvi parar esse vídeo aqui onde ele já está e na semana que vem eu lanço o que seria o restante do vídeo original. Eu não suporto mais. Beleza? Mas, antes de acabar, mais uma vez, eu vou pedir o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento e, principalmente, que você se inscreva no canal e ligue o sininho. Isso ajuda pra caramba, isso fala pro YouTube que você está interessado no meu conteúdo e isso me mantém motivado a continuar fazendo o que eu estou fazendo. Beleza? Então a gente se vê na semana que vem para continuar falando sobre manipulação de strings com interpolação. Valeu, obrigado e tchau!